Senhores vereadores, conforme informado na data de ontem, por e-mail, encaminhamos aos gabinetes, nos termos do parágrafo 4º e 5º do artigo 127 do RI, foram procedidas as necessárias correções no texto final do PDL número 003/2021 e do PLL número 036/2021, aprovado na 12ª sessão ordinária, realizado na semana passada, no dia 19/5/2021. No PDL número 003/2021, após a emenda apresentada, ficou sobrando a emenda do projeto e expressão do artigo 3º, assim que a emenda deste projeto foi corrigido para alterar o decreto legislativo número 214/2004, de 25/3/2004, que institui o diploma Mulher Cidadão e dá outras providências. No PLL número 036/2021, detectou-se que no artigo 4º a remissão equivocada ao próprio artigo 4º, quando a remissão deveria ter sido feita após o artigo 2º e 3º, assim a expressão, o desconto estabelecido no artigo 4º, constante do artigo 4º do projeto, foi corrigido para os descontos estabelecidos no artigo 2º e 3º. Há alguma objeção quanto às correções feitas pelo secretário legislativo nesses projetos? Não havendo qualquer objeção, declaro aprovadas as alterações procedidas no texto final do PDL número 003/2021 e do PLL número 036/2021. Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Segunda discussão do PLCL 001/2021. Projeto de Lei Complementar do Legislativo. Autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão. Assunto: altera a redação dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre Código de Normas, Postura e Instalações Municipais. Apresentação do projeto. Bom dia a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria. Quero mandar um abraço para o seu Carlos, o poeta, vai escrever um livro aí, e toda a arrecadação, Maria Amélia, será destinada ao Hospital São Francisco. Ele trata lá no setor de oncologia do hospital e é muito grato pelo tratamento que recebe. Um abraço, viu, seu Carlos? Quero começar aqui, talvez, estou com o rosto meio anestesiado, Roninha, fiz um tratamento dentário antes da sessão aqui, vou ver se eu consigo falar direitinho aqui. Assim como na semana passada, hoje é mais um dia de vitória para a população da nossa cidade no que compreende a preservação do meio ambiente. Esse projeto foi um projeto de demanda popular, para que algumas atitudes fossem tomadas a fim de combater e reduzir o número de descartes irregulares de lixo nos bairros, em regiões centrais, em frente aos comércios, fábricas, em tantos outros locais. Foi aprovado por unanimidade no primeiro turno na semana passada, e assim como se trata de um projeto de lei complementar, exige 2 turnos de votação. Assim, venho mais uma vez, humildemente aqui, pedir o voto de cada um dos nobres vereadores aqui presentes para aprovação desse importante projeto para a nossa cidade. Nós pesquisamos diversas leis acerca sobre o assunto, e em nosso município o documento legal que rege esse assunto é o Código de Normas e Postura. Já existia uma lei muito importante feita pelo atual vereador Hernani Barreto na sua primeira legislatura. Quando nós construímos esse projeto, ele não era
vereador nos 4 anos passados, e agora a gente voltou, construiu na primeira legislatura nossa, está apresentando. E eu quero aqui agradecer muito aos técnicos da Prefeitura, de diversos setores que nos ajudaram na elaboração desse projeto. Quero agradecer também o Tiago, do jurídico da Prefeitura, o Tiago que, junto com o jurídico dessa casa aqui, ajudaram muito na formatação dessa lei, que eu tenho certeza, Roninho, que é um legado aí que nós vamos deixar para a cidade. Foram mais de 10 reuniões junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, Secretaria do Planejamento, Setor de Posturas, o SAI, além do acompanhamento e auxílio da Secretaria de Governo da Prefeitura, o Gabinete do Prefeito, Procuradoria da Prefeitura e a Secretaria Jurídica dessa casa. E, em nome do prefeito Isaías Santana, agradeço todos pela parceria na elaboração do projeto e pela participação de cada um dos envolvidos, pois nós tivemos o cuidado de ouvir quem vai aplicar essa lei no cotidiano, para que fosse uma lei execuível, que a gente que realmente pudesse trazer aí efeitos benéficos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas vamos lá, o que nós estamos atualizando? A primeira grande alteração foi abranger nas sanções os proprietários e possuidores ou os responsáveis pelos imóveis, ou seja, aumentando a responsabilidade para que se consiga multar e que não haja lacunas na lei. A inclusão do termo possuidor foi feita para abranger situações que fujam daquelas previstas na lei, gerando dificuldades na interpretação de quem deve ser responsabilizado e trazendo mais segurança jurídica, como na existência do espólio. O que é um espólio? Espólio é a união de bens, obrigações e direitos deixados por uma pessoa depois de falecer. E inventário é a lista de bens que o falecido deixou. Então, o que acontece? Muitas das vezes, pode ter uma briga de família, morreu, deixou um monte de herdeiro, todos os bens vão para dentro de um espólio, existe um comandante desse espólio, mas várias pessoas elas usufruem dos imóveis, do terreno, até que a situação, o imbróglio jurídico aí seja resolvido. E tem gente que esse imbróglio jurídico dura aí mais de 30 anos, 40 anos, e aquele que é o possuidor, aquele que utiliza esse imóvel do espólio, ele acaba não sofrendo nenhuma sanção. Antes a gente não conseguia chegar nesse possuidor, e agora, com essas mudanças na lei, nós vamos conseguir. O descarte irregular de resíduos é um assunto extremamente sério, por isso precisamos endurecer as punições para ficar mais claro, tanto para os nobres pares quanto para a população, que essa atualização em multas eram muito brandas, apenas 5 VRMs, cerca de R$ 345. Com a atualização necessária e devida, a multa começará em R$ 722 e chegará a R$ 4.337,40 nos casos de residência, e ainda nos casos de residência nós vamos dobrar esse valor. Muito importante salientar que nós fizemos uma emenda para que esse projeto começasse a entrar em vigor daqui 6 meses, porque faremos uma campanha de divulgação maciça de educação. A intenção nossa não é multar, é não deixar que as pessoas emporcalhem a cidade, prejudicando a vida das pessoas. Então, serão 6 meses de educação maciça, Sazak, feita pela Secretaria de Meio Ambiente. E a multa, o cara sujou a multa de primeira? Não. Nos casos leves de descartes, eles terão 72 horas para reparar o erro. Se não fizerem 72 horas, aí sim é aplicada a multa. E nos casos que são mais complicados, que exigem capina, limpeza de terrenos, esse prazo aí é estendido até 10 dias. Então, a pessoa vai ter uma chance de se redimir. Se não se redimir, não cumprir o seu dever como cidadão, aí sim ela será multada. E as multas serão proporcionais ao tamanho dos descartes. Resíduos de pequeno porte são 10 VRMs, resíduos de médio porte 30 VRMs,
que chega aí a R$ 2.168,70, e de grande porte, 60 VRMs, R$ 4.337,40. Para que não haja nenhuma dúvida, o que é pequeno, médio ou grande porte, isso será determinado posteriormente por um decreto elaborado pelo prefeito Isaías Santana. E nós sabemos aqui, várias vezes, vários vereadores trouxeram demandas, como lá no Parque dos Sinos, que às vezes você tem um loteamento, tem muito investidor que compra o terreno esperando essa valorização e não cuida mais do terreno, Sazak. E deixa o mato crescendo e vai prejudicar a vida daqueles que moram naquela região. A gente teve um exemplo aqui, como estava dizendo, do Parque dos Sinos, que sempre tem ali um surto de escorpião. E em caso seja no terreno abandonado, no imóvel abandonado, identificado algum foco de animal transmissor, animal peçonhento, essa multa ela será acrescida, Roninha, de meio VRM por metro quadrado e, posteriormente, se a gente vê que causou dano mesmo, mais R$ 722, que são 10 VRMs. Esse inciso foi incluído na lei por sugestão do jurídico da casa para evitar a dubiedade na interpretação, visto que se encontra no texto de igual teor no artigo 50 do Código de Normas e Posturas. Com isso, os proprietários do terreno da nossa cidade que não cuidam, deixam crescer o mato, deixam o mato alto e simplesmente abandonam essas áreas, cuidado, que a multa depois vai ser pesada agora. Entendemos que nós devemos fazer a nossa parte em preservar áreas para que não haja o descarte irregular. A responsabilidade de todos, tanto do infrator quanto do proprietário, possuidor ou responsável do imóvel. Aí, às vezes, as pessoas têm alguma dúvida. E se jogarem lixo no meu terreno? Se quem está jogando não for punido em flagrante, o dono do terreno é o responsável. Porque quando você tem um bem, você compra um bem, você sabe que você já tem aquela obrigação de fazer a manutenção, de zelar pelo aquele bem, e a segurança daquele bem é sua. Você não pode terceirizar esse serviço. Então, um exemplo, o Hernani também passa ali sempre do lado do leve, existia um terreno, o pessoal, mesmo com o leve, o pessoal depositava tudo os entulhos ali nesse terreno do lado. O cara murou o terreno. Hoje ninguém mais joga nada dentro do terreno dele. Ali é um exemplo de quando as pessoas cuidam, né, as coisas acontecem. Muitas das dúvidas, nós vamos mexer numa coisa importante também. A prefeitura ela já vai poder passar mais ainda a promover a remoção ou a eliminação desse resíduo. Quando o proprietário notificado não faz, a prefeitura vai fazer e a prefeitura vai poder cobrar por esse serviço. Cobra o serviço de remoção mais 20 VRMs, ou seja, R$ 1.445,80 e ainda mais a mão de obra. Então, o dono toma multa, o cara largou mão do negócio ali, não faz, e aquilo lá está prejudicando a população que mora aos arredores, a saúde, a qualidade de vida da população. A prefeitura vai poder fazer e cobrar do dono do terreno esse valor. E se o cara não pagar? Um dia esse imóvel vai para leilão. Quando você entra na dívida ativa, o processo vai correndo, e um dia esse imóvel vai ser leiloado, um dia a prefeitura vai receber, para que o resultado do leilão custeie essas dívidas, muitas vezes IPTU, essas multas que recebeu aí durante todo esse processo. Quero, antes que o tempo está meio curto, queria colocar um vídeo muito bacana que a TV Câmara produziu, falando um pouquinho do nosso projeto. Pode rodar, por favor. Lixo fora do lugar, mato alto em terrenos particulares. Essa é uma realidade em diferentes bairros de Jacareí. Para este morador do Parque Meia Lua, o descarte incorreto de lixo prejudica toda a população. Olha, no meu ponto de vista, é bem ruim, né? Falta de pessoas
capacitada para organizar mais. E falta consciência da população também. Exatamente, a consciência de cada um, de cada morador, né? Colocar o seu lixinho, varrer a sua frente, colocar no saquinho, colocar na sua lixeira, na frente da sua casa, para facilitar para os rapazes da coleta retirar, né? O subprefeito do bairro afirma que um dos maiores desafios da região é o descarte incorreto de entulhos. O nosso maior desafio é a limpeza do bairro e principalmente o entulho. Então eu quero pedir também com essa gravação a colaboração dos moradores, que descarte no lugar correto, que nos leve e ajude nós a estar cuidando do nosso bairro e da nossa cidade de Jacareí, porque é muito entulho. A fim de orientar a população quanto ao descarte incorreto de lixo e a limpeza da cidade, o vereador Rodrigo Salomão protocolou aqui na Câmara Municipal um projeto de lei complementar que altera a redação do Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais. Essa lei foi construída com todos os servidores, com quem está na linha de frente, quem faz essas autuações, com a Secretaria de Meio Ambiente, com o governo, em diversas áreas, com o jurídico, para que a gente conseguisse ter êxito em cima daquilo que propõe esse projeto de lei. As pessoas sabem que descartar entulho no terreno dos outros, nas vias, é contra a lei e é um problema até de saúde pública. Então você traz animais peçonhentos, traz doenças. Então, primeiro, a gente tem que parar de transferir responsabilidade. Primeiro a gente tem que fazer a nossa parte e aí sim, junto, cobrar do poder público. A alteração será feita na redação dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Complementar número 68 de 2008. Entre os principais pontos estão: descartar resíduos de qualquer natureza, tamanho e quantidade em via ou área pública no município, descartar ou armazenar resíduos de forma irregular em área privada no município, lançar esgoto em galerias de águas pluviais, lavar veículos ou animais nas vias públicas, proceder reparos ou abandonar veículos em áreas públicas. O autor do projeto ressalta que existe dificuldade de fiscalização, mas deve contar, a partir da aprovação em plenário, com a ajuda do Centro de Operações Integradas, o COI. Na verdade, esse projeto ele já está construído há algum tempo. A gente deixou para que ele tivesse uma aplicação depois da colocação das câmeras do COI, que vão ajudar muito nessa fiscalização. E ele foi construído, a gente conseguiu entender a dificuldade que tinha quem fiscalizava. Por isso foi construído ouvindo essas pessoas, como eu disse anteriormente, essas pessoas que estão na linha de frente. O projeto prevê multa para quem cometer infração. A princípio, o infrator será notificado para cessar imediatamente a conduta e reparar o dano no prazo de 72 horas, nos casos em que for possível a regularização. No entanto, a conscientização vem em primeiro lugar. A notificação, a multa, ela vai ser de acordo com o montante e o tipo de produto que foi descartado. Ela pode variar na primeira multa de R$ 732 a um pouco mais de R$ 4.300. O projeto está em tramitação na Câmara Municipal e deve ser votado em plenário para então começar a vigorar em Jacareí. Só para finalizar, senhor presidente, numa confusão no tempo aí, então só para dizer aqui que a intenção não é apenas multar. Nós vamos primeiro orientar, vamos tentar educá-lo, logo que no parágrafo 43 dessa lei, há uma previsão de sanções que podem ser precedidas de medidas educativas. Então, é uma chance, a pessoa vai ter uma chance para reparar o dano e se assim não fizer, daí sim será multada. Então, peço novamente aí o voto favorável de todos os vereadores e tenho a plena convicção que esse projeto deixa de ser do Rodrigo, passa a ser da casa e é um marco que essa legislatura, é um marco que essa Câmara Municipal vai deixar aí para a nossa cidade. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, aos pares novos vereadores. Bom dia,
o público presente. Assim, Rodrigo, fico feliz do seu projeto. Isso vai poder inibir bastante, né? A gente vem lutando nessa casa aqui, desde o início do meu mandato, a respeito desses lixos, né, descartados. Vereador aqui dizem na casa de projeto, a população cobra de nós, vereadores, né? Criam projetos. E é isso que os nobres vereadores estão fazendo, criando projeto, e bastante projeto. Mas aqui eu venho dizer, espero que seja cumprido os projetos, primeiro, para o Poder Executivo. Se o Poder Executivo não cumprir a parte dele, a população fica desanimada. A população vai olhar na minha cara, na cara dos nobres vereadores, e vai dizer, mas nem a prefeitura cumpre com a obrigação dela, eu tenho que cumprir com a minha? Eu vou mostrar aqui no tema livre. Ambiental está recolhendo lixo lá no 1º de maio, no Igarapés, em caminhões menores. E estão jogando na beira da estrada esses lixos, um monte de lixo, caminhão de lixo, para que outro caminhão maior venha retirar. Mas espera aí, eu tiro da casa do munícipe e jogo na rua? Se a empresa que é para limpar está jogando na rua, o Rodrigo coloca um projeto para que o morador cumpra com a obrigação dele, se a empresa não está cumprindo com a dela. Jogar na rua, próximo de área verde, na entrada do Igarapés. Não tem asfalto lá na entrada, nessa rua. E se chove? É químico o produto. Contaminou o solo. Aí nós vem falar aqui, o pastor Timóteo foi falar um dia aqui da calçada que estava interrompida. Ah, mas o munícipe que é responsável pela calçada. Quanto órgão público, terreno público que não tem calçada na cidade? Quem que vai cobrar o poder público para fazer a calçada? Quem que vai cobrar o poder público para manter a calçada arrumada? Para que a via fique livre para que o pedestre passe? Quantas praças, quantas rotatórias, quantos terreno público que não tem uma calçada? Aqui mesmo, mostrei na sessão de câmera, a calçada da prefeitura está toda ondulada, cheio de buraco. Mostrei aqui, eu vou mostrar para vocês depois a foto. A caminhonete que presta serviço para a prefeitura para na rampa de cadeirante, toma conta da faixa. Tem que ser feita uma reciclagem com os motoristas que trabalham na prefeitura, para entender que a lei tem que ser cumprida primeiro dentro de casa, para depois a gente cobrar o vizinho. Fica difícil. Aí a gente vem aqui, debate, a gente vem aqui, cobra. Pô, vereador, mas você é chato. Toma calmante, você vai na tribuna, você está muito nervoso. Eu não estou nervoso. Eu estou justo. Justo com uma coisa que a gente está vindo aqui discutindo dia a dia e não está sendo cumprido com quem é para cumprir primeiro, que se chama Poder Executivo. Senão fica cansativo. Nós, vereadores, vim aqui debater, colocar leis, e a lei não ser cumprida para quem cumprir primeiro. Como que eu vou cobrar do munícipe na rua? Eu me sinto vergonhoso quando o munícipe fala para mim, mas espera aí, a lei é para todos ou é só para nós? Dou os parabéns de novo, Rodrigo Salomão. Projeto maravilhoso, vai inibir. Olha lá, placa, proibido jogar lixo. A Câmara do COI vai ajudar? Será que vai ajudar mesmo? Porque a placa está lá, proibido jogar lixo. Diz que 156, mas você liga lá, a guarda fala, não é de responsabilidade minha. Mas espera aí, então é propaganda enganosa para o povo? Dizer que está fiscalizando e não está? E de quem vai ser a responsabilidade? Da guarda? Olha o fato que aconteceu aí na comemoração do São Paulo. Um agente da guarda ser agredido daquela forma. Daqui a pouco ele vai lá falar que não pode jogar o lixo, eu dou uma pasada nele. Vai virar moda isso agora? Tem que respeitar o funcionário público.
Ele zela pela nossa segurança. Foi acalmar um tumulto, plena pandemia, no centro da cidade. Ele toma uma bambuzada, bicuda. Não justifica. A violência não justifica a violência. Fica difícil, fica complicado. Mas nós, vereadores, estamos aqui para isso. Fiscalizar, criar lei, mobilizar a população quando necessário e vamos continuar trabalhando. Vamos continuar cobrando. Para isso que fomos eleitos. Fica aí o meu voto favorável a esse projeto, no fundo desse coração aqui, mas com a revolta de que ele seja cumprido. Porque se ele não for cumprido, esse vereador de um mandato só, como já disseram, vai cobrar durante 4 anos. E de quem tem que ser a culpa? O executivo tem que cumprir a dele? Tem. Se o morador tem que cumprir a dele, vai ser cobrado também. Direitos iguais a todos. A todos. Porque quando o morador faz errado, a multa chega na casa dele. E o executivo vai chegar aonde a multa? Então fica aí o meu voto favorável, Rodrigo Salomão. Mas assim com a indignação de que as leis têm que ser cumpridas nessa cidade. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos os telespectadores, aqueles que nos acompanham através da internet. Cumprimentar os vereadores e vereadoras aqui da casa, os funcionários. Hoje, de maneira especial, cumprimentar o nosso secretário e diretor de comunicação, Márcio, aniversariante do dia. E também já cumprimentar nosso motorista, o Coda, que faz aniversário no dia 31, antes da nossa próxima sessão. E a vocês que estão aqui nas galerias, muito obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho. Em nome do vereador Dario, ex-vereador Dario, cumprimentar todos vocês. É muito importante quando nós temos a participação popular, quando a gente tem pessoas envolvidas na sociedade, vendo o que os vereadores estão fazendo. Na outra legislatura, de 2013 a 2016, eu tive uma atuação parlamentar muito direcionada à questão do meio ambiente. Como já pontuou o autor do projeto, o vereador Rodrigo Salomão, o qual eu parabenizo pela iniciativa, eu fui autor da lei do lixo zero, que inclusive baseou a lei do vereador Rodrigo na legislatura passada. De 31 itens, 16 itens estavam na lei 5.914 de 2015, que é a lei de minha autoria, lei do lixo zero, e hoje a gente aprimora uma legislação até pautado na evolução da sociedade. Eu acho que esse é o papel nosso, mas teve um viés muito grande naquele mandato na área do meio ambiente, porque Jacareí recebia, na ocasião, muitas empresas, Jacareí crescia, se discutia a questão do plano diretor, e a gente não pode jamais ter um crescimento desordenado. A gente não pode trazer, como aconteceu, Sherry, Sani, Tecnia, Armico, porque isso traz também mão de obra, a cidade fica com uma população maior, mas a gente tem que estar preparado para dar escolas para as crianças que estão vindo, equipamentos de saúde eficientes, assim como ter um equilíbrio no aspecto ambiental. Então, além da lei do lixo zero,
o vereador Paulinho do Esporte também estava. Eu fico até feliz que eu ganhei essa máscara do pessoal do Auto Shop Jacareí. Essa foi uma outra lei aprovada, uma lei que já está em vigor, que é o selo Ecomotor. A cada 3 veículos zeros vendidos, doa-se uma muda para compensar esse passivo ambiental. Então, eu agradeço sempre os nossos empreendedores, pessoas que apostam, Rodrigo, na cidade de Jacareí, mas com responsabilidade social e ambiental. Mas quando a gente volta à discussão a respeito desse projeto, primeiro, a gente tem que colocar em pauta a questão educacional. Se a gente não tiver um programa para educar as crianças na escola, para a gente mudar o conceito do que é lixo, do que é resíduo sólido, do que pode ser aproveitado ou não, eu acho que nada vale a pena. Porque a gente tem que pensar no hoje e tem que pensar nas futuras gerações. Eu acho que o ponto de partida é a educação, educando as nossas crianças e os nossos jovens. E isso aqui eu não falo de uma forma genérica, de uma forma abrangente, eu falo dentro das nossas casas, com os nossos filhos, porque a gente não pode transferir responsabilidade, a gente tem que assumir a responsabilidade. Eu como pai, vocês como responsáveis legais dentro das suas casas, porque assim a gente começa de fato ter uma mudança de comportamento e cuidando do meio ambiente de uma forma que a gente espera, né, vereador Roninha? E não como a gente está vendo, o senhor fez um pedido de informações sobre o descarte, né, inadequado de resíduos sólidos, e eu citei na ocasião o Leve, ali do Alto Santana, muito próximo da minha casa, o pessoal jogando ali lixo, resíduo sólido, até mesmo muitos falam a riqueza sendo desperdiçada ali, né? E eu não critico as famílias que estão pegando. Animais, né? Tem a proliferação de animais, mas também tem animais mortos. Então é uma questão de saúde pública. Tudo isso está envolvendo o nosso trabalho aqui. Tudo isso está envolvendo o nosso trabalho. Então a gente não tem o objetivo de punir, só ter uma gana arrecadatória para incrementar a receita da prefeitura. Não, o objetivo primário não é esse. O objetivo primário, fundamental, é educar as pessoas, cuidar do meio ambiente. Infelizmente, às vezes para se organizar uma sociedade, você precisa de papel, você precisa colocar isso. E muitos necessitam sentir no bolso para mudar. Não é o que a gente gostaria, mas infelizmente a população é muito grande, as culturas são diversas, a mentalidade de cada um é diferente. Então, vamos fazer a nossa lição de casa dentro das nossas casas, da nossa comunidade, para que a gente possa mudar de fato o comportamento e garantir um equilíbrio para as futuras gerações. Quando eu comentei com o vereador Rodrigo a respeito desse projeto, até mesmo com a sua assessoria, o item que me preocupou é a respeito do possuidor também ser um responsável pelo pagamento da multa, porque da forma que está no texto, você tem opção, ou o proprietário, ou o possuidor, só mais um minuto, senhor presidente, ou o responsável. Então eu acho que é uma tentativa válida, vereador. Agradeço até porque nós assinamos uma emenda em conjunto e eu acho que a vaidade tem que ficar de lado, o importante é a cidade de Jacareí, mas a gente não vê problema nenhum, caso haja necessidade, da gente sentar e a gente fazer adequações. O que não pode é a gente pagar um preço pela omissão. Então, parabéns, vereador, pode ter certeza que acho que a gente está deixando um legado, e um legado muito importante para o nosso meio ambiente.
projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham de casa, cumprimentar os que estão aqui no plenário. E o faço na pessoa do ex-vereador Dario Burro, também aqui a imprensa que acompanha, o Nicolas e a Maiara, do Nossa Mais, obrigado pela presença. E dizer que esse é um projeto em que a gente vem aqui debater um tema que é extremamente importante, que é a limpeza da nossa cidade. A gente precisa cobrar a responsabilidade do poder público. Os leves estão lotados, não há mais o transporte do material que as pessoas deixam no leve para o aterro sanitário. Nós precisamos cobrar isso da empresa ambiental. A empresa ambiental, aliás, vem tendo uma série de inconsistências na sua atividade, poluindo, né, o ar do Cidade de Salvador, daquela região. As pessoas já não aguentam mais o cheiro que tem se exalado do aterro sanitário, Pitoresco, Parque dos Príncipes, Salvador, Santa Marina. E agora a gente se depara, quando anda pela cidade, de ver esses leves superlotados, né? Aqui na Malaquias tem uma montanha de lixo, né, enfeiando a nossa cidade, agredindo a poluição visual da nossa cidade. Então nós precisamos corrigir muito essa operação que a Ambiental tem feito na cidade. É um dos contratos mais caros que o poder público tem em Jacareí, é o contrato da Ambiental. E dizer o seguinte, que é a responsabilidade do poder público, mas é também a consciência do cidadão. A prefeitura às vezes limpa um local de manhã e à tarde tem lixo jogado. E a lei vai resolver? É um indicativo importante, né? Mas eu poderia aqui fazer uma pequena reflexão sobre o que é consciência e o que é o poder da lei. Nós, no país, por exemplo, temos um Código Penal, seu artigo 121 prevê pena de reclusão de 6 a 21 anos de prisão para aquele que matar alguém. Esse código está aí, né? É uma lei que vigora há muito tempo, e o nosso país é campeão de homicídios. Se a gente for calcular aqui o tanto de homicídio que o nosso país tem, certamente figura entre os que mais tem índice de homicídio, alto índice de homicídio. Poderia dizer aqui do artigo 157 do Código Penal, roubo, 4 a 10 anos de reclusão. E o que a gente tem nesse país? Volta e meia, pessoas sendo roubadas. Aliás, vou até aproveitar aqui a matéria do Nossa Mais que eu acabei de ver. Ontem, salvo engano, no dia de ontem, teve um roubo numa residência no Bela Vista, na rua Nossa Senhora de Fátima, e um senhor morreu de infarto. Né? Então, peraí, a lei é importante, eu sou advogado, estou aqui defendendo a lei, mas o mais importante para que a gente resolva as questões nesse país é a consciência de cada cidadão, é a consciência de que a área pública não é uma área de ninguém, é uma área que pertence à coletividade, pertence a todos nós. E é muito difícil, né, quando você presencia nos bairros da cidade áreas públicas. Hoje de manhã, antes de vir para a sessão, costumo andar de bicicleta pela zona rural, fiz o caminho hoje aqui, que passa por trás da Terna, a estrada do Remedinho, colchão jogado, televisão jogada no entorno da estrada rural, na zona rural. Pessoas saem do centro da cidade, às vezes, para levar descarte inadequado na zona rural da cidade. Sábado estive passando pela estrada ali do Rio Comprido, Boa Vontade, virou um lixão perto do clube. E quem descarta isso? São as próprias pessoas. Então a consciência, ela é muito importante para que a gente consiga resolver os problemas do nosso país, os problemas do nosso município. Não há lei que resista a uma falta de consciência constante. Não há lei que resista. Vereador Flavinho, consegue uma parte? Pois não. A gente vê no decorrer aí da discussão do projeto, né? Esse projeto que está sendo discutido em duas fases. Semana passada eu observei que algumas pessoas ainda criticam
a função do vereador em criar leis aqui nessa casa, propondo multas, né? E eu aprendi desde pequeno, né? Tem muitas coisas ainda para me corrigir, para me conscientizar, mas eu aprendi desde pequeno. Meu pai me cobra desde criança. Se eu não obedecer, você não vai ganhar o seu dinheiro no final da semana. É uma multa. Desde criança a gente é multado. Sim. Pelos nossos pais e por todos os lugares que a gente passa, a gente é multado para ter consciência. Então a multa não é para aumentar a arrecadação municipal. A multa é para forçar a conscientização, porque realmente está difícil. Esse país precisa se conscientizar dessas questões. Obrigado, vereador. Obrigado você, vereador Abner. A multa, do ponto de vista de direito, ela tem duas finalidades. Uma é a pedagógica, é você, através da multa, ensinar aquela pessoa, né, aquela pessoa que transgride uma conduta prevista em lei, para que ela possa ser educada, pedagógica. Mas ainda assim, aquelas pessoas que não têm consciência, né, vão cometer novamente infrações. É extremamente importante essa finalidade da multa, que é pedagógica. E outra é reparar o dano, né? Eu sou da opinião, ontem mesmo protocolei uma emenda ao projeto do vereador Paulinho, com relação à distribuição de vacinas. Aquela pessoa que furar fila, além de ser multada, ela tem que pagar a vacina que ela tomou, né? Esse é o mesmo caso. A pessoa que joga um lixo, olha para você ver aonde a gente vai com a nossa reflexão. A pessoa que joga um lixo, ela mobiliza o serviço público. Custa dinheiro o agente se deslocar, pegar aquele material, levar para o local adequado, isso custa dinheiro. Então, além da multa, essas pessoas precisam indenizar o poder público, né? Porque a sua conduta está fazendo que não é a prefeitura que sofre. Só para concluir, senhor presidente, não é a prefeitura que sofre os prejuízos. Nós precisamos entender que a prefeitura, que o Estado, nada mais é do que a representação da coletividade. E se então a prefeitura despende um recurso para reparar aquele dano, lesa toda a sociedade, porque quem custeia a prefeitura, quem custeia o Estado, quem custeia a União, são os tributos arrecadados da própria população. E todo prejuízo que se tem, quem paga não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, é a própria sociedade, porque quando esse recurso está indo para para fazer a limpeza, sobretudo daqueles que não têm essa consciência, é o dinheiro que falta na saúde, é o dinheiro que falta na educação, é o dinheiro que falta em áreas prioritárias da nossa cidade. Eu subo aqui para fazer essa breve reflexão e também parabenizar o vereador Rodrigo Salomão pelo projeto proposto, que certamente vai contribuir nessa dura e árdua missão que é criar consciência nas pessoas de que os lixos, resíduos sólidos devam ser descartados em locais corretos e adequados. Parabéns. O projeto continua em discussão. Eu gostaria de fazer um comentário daqui mesmo. Realmente eu também acho que as multas, muitas pessoas reclamam das multas, mas algumas pessoas só aprendem dessa forma. E uma coisa que o vereador Luiz Flávio acabou de falar, que eu concordo muito, é que quando a pessoa deixa os trabalhadores saindo no local para fazer um outro serviço que não precisava, você está tirando de um outro serviço que ele deveria estar fazendo. Então, acaba atrasando o outro lado. Eu estive ontem lá na rua Egídio Valho, que eu vou estar falando na hora da tribuna. Gente, esse local eu vou desde a gestão passada, ao final da rua Pindamonhangaba. Como toda vez tem entulho naquele local. O pessoal do serviço público vai até lá, retira o lixo, passa 2 dias, 3 dias, já tem lixo no local. E fazendo a observação que a educação vem dos pais também para com as crianças. Eu estava ali na Vila Zezé, outro dia também, atendendo solicitação de munícipes, e tinha uma criança empurrando um carrinho daquele de pedreiro, cheio de entulho. E eu perguntei para ele onde é que ele estava indo. Ele falou que o pai dele pediu para ele jogar um entulho num determinado local, ali numa área verde. Eu falei, mas você não pode estar fazendo isso, volta com esse carrinho para casa. Quer dizer, infelizmente, os próprios pais, alguns pais, né, lógico, tem algumas exceções, que não educam as crianças desde pequeno. Então, aí vai da educação de casa também, dos pais ensinarem os filhos que o lixo tem que ser jogado no lixo, entulho nos leves e assim por diante.
Então, doutor Rodrigo, parabéns. É o que eu falo, infelizmente, as leis nem precisariam existir se os seres humanos tivessem consciência do que é certo e do que é errado. Parabéns pelo projeto. E o projeto continua em discussão? Senhor presidente, nobres pares, público presente e a todos que nos assistem, bom dia. Primeiro, parabenizando o doutor Rodrigo pela propositura. Essa questão do lixo é uma questão bastante complicada. Foram dito pelos meus antecessores a questão da educação, que é muito importante. Sim, tudo começa em casa. Começa no seu ambiente familiar, depois nas escolas, depois perante a sociedade e assim por diante. Infelizmente, nós somos obrigados a criar leis. Eu também tenho algumas leis que realmente vão estar cobrando do cidadão algumas atitudes. Também tem outro lado. O fato de você obrigar as pessoas a fazer a limpeza. Então, muitas vezes também cria-se um segmento de trabalho. Então, o fato de você ter que limpar, por exemplo, o seu terreno, porque alguém jogou entulho ali, alguma empresa é obrigada a tirar, e ele ganha dinheiro com isso. Mesmo os garis, eles têm um emprego ali porque alguém joga o lixo. Então, quer dizer, tudo isso são oportunidades que surgem ocasionado por um erro da sociedade. Então, eu falo novamente, que semana passada eu falei também, infelizmente, precisamos educar a população. Infelizmente, países como o Japão, por exemplo, não tem a figura do gari, não existe a figura da empregada doméstica, não existe a figura do faxineiro e assim por diante. Sazaki, vereador, obrigado pela parte, né? Eu queria aqui lembrar um exemplo que o Japão, né, que os torcedores japoneses deixaram aqui na Copa do Mundo de 2014. Terminava a partida, eles recolhiam todo o lixo produzido ali naquele local, né? Então foi um exemplo bastante bacana que coincide aí com a sua sustentação. Obrigado pela fala, Flavinho. Eu explico por que ocorreu aquilo lá na Copa do Mundo. As crianças no Japão, na escola, eles são obrigados a diariamente fazer uma limpeza dentro da sala de aula. Como o Japão é um país que não entra com sapato, entra de chinelo dentro da sala, aquela sujeira grossa ele acaba não entrando dentro das salas. Mas tem poeira. Então as crianças, capitaneadas pelo professor, eles passam um pano úmido nas salas diariamente. É feita uma escala, cada dia tem um aluno que faz. Então as crianças são educadas a limpar o que ele sujou. Então as crianças já não jogam para não ter que limpar depois. Isso nas suas casas também. Então nas escolas, por exemplo, no Japão, não existe a figura do faxineiro. Porque os próprios alunos e os professores fazem toda a limpeza, em qualquer escola. Então é bastante diferente. Quando eu fui fazer estágio no Japão, eu fiz questão de conhecer escolas. E realmente, esse é um sistema adotado naquele país. E não faz mal para
Então, as crianças, pode ser que aqui, o Conselho Tutelar, alguém pode questionar isso, dizendo que você está obrigando as crianças a limparem. Mas tudo isso é um processo educativo também. Por isso, tá, Flavinho, talvez aquilo que, né, os japoneses fizeram na Copa do Mundo foi fruto disso, de um trabalho feito lá atrás. Eu lembro também que lá em Tóquio, os grandes empresários fazem mutirões para limpar ruas, muitas vezes. Um lugar somente, quando eu fiz estágio no Japão, tinha a figura de um gari no Japão. Vocês sabem onde que era? Na Disneylândia. O único local que realmente tinha aquela pessoa que vinha limpando alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes tinha estrangeiros lá. Foi o único local. Então, pessoal, infelizmente, nós temos que criar dispositivos legais para estar cobrando a população para que ele realmente não suje a cidade. Mas também, por outro lado, ele gera empregos também. Os tira-entulho, por exemplo, né? Eles têm isso como atividade justamente porque alguém suja. E outro, o desenvolvimento causa o quê? Hoje nós temos embalagens descartáveis, cada vez vai aumentar mais. E nesse período de pandemia foi o que mais, talvez seja um dos segmentos que mais cresceram, por causa do drive-thru, por causa do delivery e assim por diante. Então, embalagens é um segmento que está realmente aumentando os nossos aterros sanitários, aumentando o serviço de limpeza e tudo mais. Tá? Então, infelizmente, nós temos que criar dispositivos legais para estar disciplinando, e o Rodrigo foi muito feliz de estar propondo esse projeto de lei para ser discutido hoje. Então, conte com o meu voto favoravelmente desde já. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores dessa casa, público que assiste à TV Câmara nesse momento, e também todos aqueles que estão aqui na galeria, em nome do meu amigo Dário Burro, amigo que passou nessa casa e fez um trabalho em prol da população, Nicolas Macrina. Eu quero falar um pouco a respeito desse projeto muito importante para a cidade e lembrar a população que nós, vereadores, não estamos aqui colocando um peso sobre a população com respeito a multas que venham prejudicar o cidadão de bem. Pelo contrário, estamos aqui fazendo com que esse projeto ele seja cumprido. Porque muitas das vezes, é como o vereador colocou, né, doutor Rodrigo Salomão, e as pessoas que estão assistindo às vezes não entendem o que é o projeto. O projeto ele tem várias regras. E em todo jogo tem uma regra. Tem uma regra. Se você fizer uma falta ali na grande área, já era. É falta e acabou. Você pode tomar um gol. E é irreversível. É irreversível, você pode perder o jogo. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos no jogo pela vida. Gente, o meio ambiente, ele está sofrendo. Nesse grande jogo, quem está perdendo é o meio ambiente. Tem pessoas que pegam, pintam a sua casa
e depois dos restos da tinta, ela joga no terreno baldio. O resto da tinta, ela joga numa praça pública. E essa tinta, com certeza, irá contaminar o solo. E quem vai sofrer com isso? Quem irá sofrer com isso? Somos nós. É a população que vai sofrer. É o meio ambiente que vai sofrer. Então, eu fiz uma obra na minha casa. O que o vereador está colocando aqui? É 1 metro cúbico que se leva até o leve, que tem na cidade de Jacareí. Você pode levar até lá 1 metro cúbico. Então, pega o seu metro cúbico, leve e coloque no local onde tem um descarte legal. Não pegue o metro cúbico e coloque no terreno baldio, ou numa praça pública, ou jogue lá no meio do mato, na área rural. Não. Leva até onde o Poder Executivo ele permite colocar, ele já deu condições. Madeira, a mesma coisa, tem lá o quanto que pode levar de madeira e colocar, leva madeira e coloca madeira. As telhas da casa, destelhou, vou pagar aí um carroceiro para levar com o seu cavalo pelo centro da cidade a minha telha da minha casa. Se você não quer a telha na tua casa, leva onde tem que levar essas telhas. Não adianta descobrir uma casa e querer cobrir a outra com a sujeira. Então, pegue a telha, coloque onde tem que colocar a telha. Senão vai ter a multinha. Vai ter a multa. Esse é o projeto que está sendo colocado aqui. E eu quero dizer o seguinte, o poder público também tem que ter sua responsabilidade. Eu limpei a minha casa, agora defendendo o cidadão de bem. Aí está lá um terreno da prefeitura, cheio de mato, cheio de bicho peçonhento. Não tem o entulho, mas está cheio de mato, cheio de aquela coisa, aquele bando de mato ali. Já faz mais de tempo aquele mato. Meu terreno está limpinho, mas o terreno da prefeitura também vai ter que ser analisado. Porque, olha só, olha só que interessante. Constatada a prática de qualquer infração prevista, o infrator será notificado para cessar imediatamente a conduta e reparar o dano em 72 horas. Olha só, nos casos em que for possível regularização, sob pena de aplicação de multa nos seguintes valores. Aí vai falando aqui embaixo. Então, ele vai ser notificado, não quer dizer que a multa já vai vir de imediato. Primeiro, nós vamos ter aí a notificação, vai falar para você não fazer mais, você vai ter um prazo para tirar aquele lixo do local. Se não foi você que jogou, você vai ter que provar que realmente você não jogou aquele lixo no local, porque tem muitos que por especulação imobiliária compra terrenos e está aí sem fazer nada, não vem nem olhar como está o terreno. Mas só tinha um matinho e agora tem lá um sofá. Gente, você deixou o terreno, jogaram o sofá, você tem que ser responsável, o terreno é teu, o terreno não é meu. Então, aí está o projeto. Você vai ter que provar que realmente não foi você que colocou aquilo ali. E nós temos que analisar tudo. Não é, doutor Rodrigo Salomão, o fiscal chegar lá e falar o seguinte, o negócio é o seguinte, está aqui, a multa e tal, e é para pagar esse negócio. Negativo. A prefeitura tem que orientar o fiscal para conversar com o munícipe. Não fazer igual foi feito aí nos comércios, chegar lá e já, o negócio é o seguinte, você estava sem máscara, aqui é a polícia. Negativo. Tem que ser uma pessoa cordial, chegar e falar, olha, está aqui sujo o seu terreno, e por esse motivo eu vou ter que fazer uma notificação, você tem 72 horas, tem que explicar, gente, porque não é chegar também truculento e falar, eu sou e acabou. É igual muitos, pega a carteira de vereador, chega em alguns lugares, eu sou vereador, eu quero entrar aqui e acabou. Não é assim não, você não é super-herói não. Nós somos vereadores, estamos vereadores, mas tem que respeitar as pessoas.
Quem é o vereador? O vereador não é nada, o vereador é servo da população. Nós somos servos do povo, nós não somos nada. Nada vezes nada multiplicado por nada é igual a nada. Então, nós temos que aprender a respeitar a população também. Então, gente, esse projeto, parabéns, doutor, que haja cautela nas fiscalizações, sou favorável, que haja mais limpeza na nossa cidade, que possamos cumprir a lei com toda a cautela possível e nunca jogar a responsabilidade nas costas de ninguém, igual aconteceu esses dias aí, doutor, da pessoa chegar no mercado municipal e jogar a responsabilidade na minha e nas tuas costas, falando que nós vamos fechar o mercado municipal. Mas, ó, eu não sei quem foi, mas eu vou pesquisar, eu vou até o fim agora para encontrar esse camarada. Eu vou até o fim para encontrar esse camaradinha. Porque, sinceramente, fala uma mentira, agora vai ter que pagar. Vai ter que pagar pelo que falou. Porque ir no mercado municipal falar que nós somos fiscalizar o mercado para fechar o mercado municipal, isso é grave. E da onde surgiu o comentário, nós vamos encontrar. Eu vou até o fim para encontrar, hein? Encontrando, vou tomar as medidas cabíveis, porque não se faz fake news com o nome de ninguém. Vai pagar pela fake news que fez com esse vereador aqui. Por isso, eu respeito a fiscalização, parabéns, que os fiscais sejam realmente pessoas que cumpram a lei. Parabéns, doutor. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, bom dia, prezados e prezada vereadora, e prezados vereadores, a você que nos assiste pela TV Câmara e a você que está aqui no plenário junto conosco, dando essa força para os nobres vereadores. É uma alegria muito grande o tratamento com o meio ambiente. É um tema que particularmente esta vereadora gosta muito. Desde o início desse meu mandato, a gente vem trazendo as questões ambientais para esta casa, assim como outros pares. E me sinto feliz também nessa questão da propositura do vereador Rodrigo, na questão das penalidades. Haja visto que, como o Luiz Flávio mesmo disse, na questão pedagógica, a gente tem a questão da educação. Então, o que nós queremos com esta lei? Não é ficar notificando a família e multando o indivíduo, mas sim que ele perceba o ato, né, o erro cometido, e que ele transfira isso aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos. Olha, fui notificado. A gente sabe que nós temos uma grande deficiência na questão da fiscalização, né? A gente precisa corrigir isso, por isso estamos aqui nesta casa, para indicar ao Executivo essa questão, pedir para que isso seja ampliado. Vai depender de muitas outras ações dentro disso. Mas o foco de hoje é a conscientização com relação ao meio ambiente. Isso é o fato mais importante. Haja visto que a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da diretoria da Carolina, lá do Viveiro Municipal, o Promeia estará aí lançando uma semana de conscientização. Eu vou só pegar o nome aqui certinho, para eu não me equivocar. Que é o CIMA, Semana Integrada do Meio Ambiente. Então, o que seria Semana Integrada? Envolve todo mundo, envolve comunidade, envolve igrejas, envolve secretarias, envolve nós aqui do Legislativo, e todos devem participar.
Então, a gente, num movimento aqui, como todo mundo está gostando de falar desse tema, eu acho importante depois a gente fazer uma divulgação em massa nas nossas mídias sociais, levar isso para os jornais, isso será feito por meio da comunicação da Prefeitura. A importância de participarmos dessa semana integrada, onde todos nós devemos pensar de que maneira nós podemos melhorar e contribuir para o descarte correto dos nossos resíduos. Vejo que as discussões aqui serão intensas, assim, no sentido de que é longa, é muito longa. Não, por enquanto, a gente não está vendo o fim. Então, se a gente ficar aqui uma semana nós teremos temas e argumentos para estar discutindo. Então, eu gostaria de parabenizar o Rodrigo e quero chamar a sua atenção, caros munícipes. Nós somos uma cidade que pensa no meio ambiente. Então, nós precisamos nos unir, porque, como eu disse na semana passada, dentro da nossa própria casa, se o pai e a mãe não conseguem colocar regras, né, como que nós faremos a obediência? Como nós iremos obedecer? Né? A gente tem as nossas falhas e o pai está ali para nos corrigir. Assim é na nossa casa maior, que é o nosso município. Nós não estamos nem falando em estado, muito menos no Brasil e muito menos a nível mundo. Nós estamos nos preocupando hoje com o nosso município, com o descarte correto dentro do nosso município. Então, pensem juntos conosco, né? Vamos cuidar deste ambiente. O ambiente é nosso, é o ambiente que nós queremos deixar um legado para os nossos netos, para os nossos filhos, enfim, para quem você quiser, mas pense, a casa é minha, a casa é sua, a casa é nossa. Essa grande casa nós devemos cuidar com carinho e com amor. E não só ficar esperando do poder público. Cada um de nós podemos fazer a nossa parte, nós somos cidadãos, nós precisamos ter esse ato de cidadania e o comprometimento com o meio ambiente, que é uma das causas hoje que leva a outras áreas, como saúde, como trabalho, sustentabilidade. Então, nós precisamos nos conscientizar e fazer esse trabalho de união e pensar a nossa casa maior, nosso município. Até a semana passada eu disse, não existe jogar fora. Tudo que eu jogo fora, eu jogo no meio ambiente. Então, se eu estou jogando no meio ambiente, eu não estou cuidando do meu próprio habitat. Então, peço aí a cooperação, junte-se a nós, e o que a gente menos quer é aplicar multas, mas se for necessário, assim será feito, para que a gente possa se conscientizar. Como eu disse também na outra sessão, muitas vezes, para que a gente usasse o cinto de segurança, foi preciso a aplicação de multas, até que as pessoas se fizessem o trabalho de conscientização. E hoje é raro você ver uma pessoa sem cinto de segurança, né? Ninguém quer colocar a sua vida em risco, né? Então, é um trabalho intenso e eu conto aí com todos vocês que estão nos assistindo, que participem conosco dessa semana integrada, e também os nobres vereadores que também possam marcar sua presença nisso e fazer a divulgação para que as pessoas tenham conhecimento até mesmo da separação desse lixo, né? Como eu separo, aonde eu levo, tá? Então, a gente vai estar publicando nas redes sociais também quais os descartes que você pode levar no leve, a quantidade, tudo certinho para a gente poder... Pode falar, Sônia. Só fazendo uma observação também, algumas pessoas, né, você vê praticamente quase todo dia isso no Face, as pessoas postando animais peçonhentos. As pessoas têm que entender que esse entulho que é jogado no meio ambiente, além de contaminar de várias formas, também atrai esses animais peçonhentos. Atrai o rato atrai a cobra, e aquela sequência de animais peçonhentos que vem justamente para um se alimentar do outro. Então, as pessoas têm que pensar nisso. Onde tem entulho, onde tem lixo, atrai esses animais. Maravilha. Eu conto aí com a colaboração de todos e, Rodrigo, parabéns pela propositura. Estamos juntos aí, ok? Uma boa tarde. Bom dia ainda, né? Bom dia. O projeto continua a discussão. Gostaria de contribuir, presidente, daqui mesmo, tá ok? Primeiramente,
Dr. Rodrigo Salomão, parabéns por trazer esse tema através de projeto de lei. Acredito que a gente merece, né, como ser humano, viver num local de qualidade. E é esse assunto que eu gostaria de trazer para esse tema. Semana passada eu tive a possibilidade de já contribuir com o meu pensamento e a forma de ver o projeto. Mas não tem como a gente falar em qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida? É o bem-estar da população. E todos os vereadores, independente de partido político, independente de forma de pensar, quer viver numa cidade melhor, uma cidade mais prazerosa, mais bonita, que tenha uma saúde, educação, enfim, de qualidade. E é esse o tema. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, além do bem-estar físico, mental, enfim, nós temos duas possibilidades, né? Em termos de qualidade de vida. Fatores modificáveis e os fatores não modificáveis. Quando a gente fala em fator não modificável, a gente fala de educação, saúde, remuneração, acesso às possibilidades do poder público. E quando a gente fala em fator não modificável, mas modificável, a gente está tratando de possibilidades de decisão da pessoa, do cidadão, ok? Essa é uma forma mais amplificada de pensar a qualidade de vida. E aqui nesse projeto, o que eu estou olhando aqui, o doutor Rodrigo, a gente vê sim essa questão de mexer no bolso do cidadão, né? Mas isso é uma área fim, né? A área meio é que tem que ser tratado, e o projeto está falando sobre isso. E a área meio nada mais é, como a vereadora Maria Amélia falou, a questão da educação ambiental, no caso aqui. Eu acho que isso está sendo colocado no projeto, e o poder público precisa, sim, investir nisso, né? Então, gostaria de parabenizá-lo pelo projeto e dizer que nós precisamos, sim, cobrar do poder público, mas o cidadão também necessita saber que ele tem a sua responsabilidade para a gente poder viver num país melhor, numa região melhor, numa cidade melhor, tá ok? Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Abner de Madureira? Eu voto favorável. Como vota o vereador Dudi? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Quero parabenizar o vereador Dr. Rodrigo Salomão e o meu voto será favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Agora ligou. Bom, só justificar meu voto, acho que a importância dessa votação foi a gente discutir alguns paradigmas. Um que eu sempre digo que acho que votar não é transferir responsabilidade, a população tem que fazer a parte dela. E também sempre uso uma frase que diz aqui que quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Isso é uma frase de um filósofo alemão que chama Georg Lichtenberg, foi usada por nosso líder maior, Manuel Fernandes. Então o poder público também tem que fazer a parte dele, deixando as ruas, as praças limpas. A gente sabe que nossa cidade tem um problema sério, que foi esse mau dimensionamento da construção do aterro sanitário, que sangra os cofres públicos e não deixa com que não tenha orçamento para que se faça a limpeza da cidade de uma maneira adequada. Isso precisa ser discutido. A Comissão de Obras tem que chamar a Secretaria de Meio Ambiente, tem que se fazer essa discussão. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha?
Eu só quero justificar e dar os parabéns, vou votar favorável, mas eu volto a repetir o que falei na tribuna. Não precisa ir muito longe para ser cobrado do poder público. Essa faixa de pedestre que atravessa do legislativo para o executivo, ela não tem rebaixamento de guia para cadeirante atravessar. Então não precisa ir muito longe para cobrar do executivo. Aqui na nossa cara, aqui, ó. Mas meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? O voto é favorável. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto.